Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita pedir a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no canal. Curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E não esqueça também de ativar o sininho que aparece aí na sua tela para receber as notificações assim que sair vídeo novo. E por fim, nesse preâmbulo, eu quero enviar um abraço muito fraterno para uma senhora muito querida que eu encontrei em um mercado da cidade e disse que assiste todos os programas. E além de assistir, ela disse que adora o programa. O nome dela é Dona Shirley Barbosa. Dona Shirley, muito obrigado pelo carinho e receba um abraço muito fraterno e carinhoso. Bem, dito isto e feito este agradecimento à Dona Shirley, agora vou para o meu comentário de hoje. Pois eu vou falar sobre um sentimento fundamental que torna a vida um pouco mais leve, digamos. Vou falar sobre a alegria de viver e, fundamentalmente, os seus segredos. Você já percebeu como é bom encontrar alguém, conviver com uma pessoa alegre? Uma pessoa, como se diz na gíria, de bem com a vida? Pois é, pois para encaminhar o meu assunto, começo dizendo que para encarar a vida com alegria, não significa dizer que precisamos estar sempre sorrindo ou estar imune aos problemas inerentes do nosso viver, ou então ter realizado todos os nossos sonhos sonhados, aqueles sonhos sonhados, para se ter uma vida boa. Claro que não. Infelizmente, pela nossa inferioridade espiritual, temos uma visão materialista do mundo que define o prazer e o bem-estar como um objetivo a ser alcançado, muitas vezes até a qualquer custo. Pois esse jeito de pensar é responsável pela cultura do menor esforço, que visa a eliminação do sofrimento, a eliminação dos desgostos, a eliminação das contrariedades, das frustrações da vida, como se isso fosse a única condição para conquistar a felicidade e a paz interior. O grande problema das pessoas que pensam assim é que elas não conseguem perceber que essa perseguição de evitar a qualquer custo a dor e o sofrimento acarreta mais sofrimento através de um outro sentimento chamado medo. Sentimento esse que incendeia a mente com pensamentos infelizes e imaginários. Sem mesmo perceber, o indivíduo se torna refém de condições elaboradas pela sua própria mente, com o propósito de só ser feliz se tudo se realizar conforme elaborado pela sua mente,
Ou seja, cria expectativas não somente para os acontecimentos, como também para com as pessoas que vivem ao seu redor e que ele ama. Essa ilusão, essa falsa realidade exige uma enorme quantidade de energia para poderem ser controladas de acordo com os modelos que a pessoa idealiza. Imaginar um modelo de felicidade para as pessoas que amamos e para o modo como a vida deve acontecer causa impaciência e, mais do que isso, nos distancia da realidade da vida. E nesse esforço para tornar a realidade e as pessoas conforme idealizamos, acabamos muitas vezes nos abandonando, gerando com isso e muito frequentemente as mais amargas experiências de desamor, como por exemplo a solidão, a mágoa, a revolta e inclusive a doença dos tempos modernos, a depressão. Gente, a alegria de viver não é ausência de frustrações para com as coisas e muito menos para com as pessoas. A alegria legítima, verdadeira, por incrível que possa parecer, também pode surgir no campo das frustrações e das decepções da vida. Mas, para isso, precisamos desenvolver algumas habilidades afetivas na nossa vida diária, como a resiliência, a gratidão, a serenidade, mas principalmente entender o sentido da vida, o porquê que estamos aqui. Pois esses requisitos, e principalmente esse entendimento sobre a vida, são algumas das habilidades que fazem com que enxerguemos a vida com menos sofrimento, com menos dor e com menos mau humor. A alegria, além de nos tornar mais joviais, pessoas com quem as outras pessoas gostam de estar e muitas vezes até se espelham, nos revitaliza, produzindo em nós próprios energias que nos fortificam, espiritualmente falando, claro, nos levando a agir com mais resistência diante das dificuldades e com as reações mais saudáveis frente aos desapontamentos e às frustrações que muitas vezes a vida nos impõe. Alegria é um sentimento que nos proporciona leveza, proteção espiritual e energética. E sabe por quê? Porque pessoas alegres se auto-imunizam contra as ondas vibratórias de baixa frequência emitida pelas pessoas mal-humoradas e pessimistas. Ou seja, o clima emocional das pessoas que buscam transformar-se em pessoas mais de bem com a vida, criam em volta de si como é que eu diria? Criam uma parede, não, criam uma couraça, criam uma proteção energética contra energias negativas provindo de pessoas carrancudas que têm por hábito reclamar da vida. Reclamam do verão, reclamam do inverno, reclamam do pólen das flores na primavera, reclamam das folhas secas que sujam as ruas no outono, reclamam da monotonia da vida, reclamam da agitação da vida, enfim, reclamam como se isso fosse oxigênio que essas pessoas necessitam para viver. Você conhece alguém assim? Normalmente a gente conhece alguém assim, isto quando não somos nós próprios que somos assim. Pois a primeira condição para quem é assim, se transformar em uma pessoa melhor, é a construção de uma convivência pacífica com quem? Com ela mesma. O grande problema é que a maioria de nós não foi preparada para acolher,
não foi preparada para ser afável, compreensiva, tolerante. Enfim, esses bons sentimentos que são próprios da alma de todos nós, mas que muitas pessoas ainda não foram despertadas para isso. Não fomos também educados para tolerar as nossas imperfeições. Fomos, isto sim, educados para pensar que damos conta de ser quem gostaríamos de ser, ou quem achamos que deveríamos ser. Gente, a ilusão da perfeição é uma doença que muitas vezes nos afasta, nos distancia da saudável alegria de ter o que aprender todos os dias. Não existe nada para aprender com o perfeccionismo. Aceite-se como falível e como aprendiz da vida, que aliás somos todos nós. Não esqueça que alegria não é ausência de dor. A verdadeira alegria, ao contrário, é um sintoma claro de que a pessoa aprendeu a driblar a dor e a ter paciência construtiva com as suas próprias imperfeições. E que seu portador aprendeu o sentido terapêutico das provas a que estamos sujeitos nesse mundo e nesta vida. Não tem como fugir disso. E por falar em dor, convém lembrar que a dor é necessária, mas o sofrimento é uma escolha, ou seja, o sofrimento é optativo. A aceitação da vida como ela é, torna ela melhor de ser vivida. O que nós precisamos é saber quais são os nossos pontos fracos, ou seja, onde precisamos melhorar para resolver com menos sacrifícios os problemas existenciais que se apresentam todos os dias à nossa frente. Gente, nós somos ainda seres muito imperfeitos, seres muito cheios de defeitos e detentores de poucas virtudes. Não somos, logicamente, com raras exceções ao longo da história da humanidade, seres perfeitos, seres evoluídos. E por sermos espíritos ainda muito atrasados, quando enfrentamos alguns dissabores da vida, algumas frustrações, o nosso sofrimento, o que acontece com ele? Aumenta. Por isso que realizar uma transformação interior, enquanto é tempo, é muito importante no enfrentamento dos desafios da vida. Mas para isso, precisamos fazer, digamos assim, uma viagem ao mundo desconhecido de nós mesmos. Nos aprofundarmos no nosso íntimo, no nosso ego, para descobrir dentro do nosso eu, com clareza, onde eu preciso melhorar, para saber em quais aspectos eu preciso trabalhar em mim mesmo. Saber se eu sou uma pessoa sisuda, talvez se eu seja uma pessoa mal-humorada, saber se eu sou uma pessoa que leva tudo à ponta de faca, como se diz, porque pessoas assim têm mais possibilidade de abrirem portas para as influências espirituais de quem não deseja a nossa melhora. Influências essas que podem vir tanto dos encarnados como dos desencarnados. Não sei se você sabe, mas a principal causa dos nossos sofrimentos encontra-se exatamente no lado escuro, no lado inexplorado da nossa consciência, que muitas vezes nos faz culpar os outros pelos nossos dissabores, quando que a origem deles, a origem dos nossos dissabores, está dentro de nós, em não sabermos lidar com eles. Por isso, de vez em quando, não precisa ser muito seguido, só de vez em quando,
é importante a gente fazer uma viagem, aquilo que eu chamei ao mundo, o mundo desconhecido de nós mesmos, ao nosso interior, em que seremos o entrevistador e ao mesmo tempo o entrevistado. Ou seja, questionar a nós mesmos, o nosso próprio comportamento do dia a dia frente às provas da vida e, principalmente, avaliar o nosso comportamento para com as pessoas que nos cercam. Isso significa dizer que precisamos, periodicamente, fazer uma reforma na nossa casa interior. Ou seja, precisamos tirar os nossos óculos escuros, digamos assim, para enxergar o nosso próprio interior. Assim como, de vez em quando, também precisamos tirar esses mesmos óculos escuros para enxergar com mais clareza a vida e as outras pessoas. Talvez você não saiba, mas os nossos piores inimigos estão dentro de nós, estão em nossa própria vida interior. Gente, o exercício de olhar o mundo de uma forma mais otimista e destacar o luminoso da vida e das pessoas é uma atitude imunizadora em nosso favor, que nos torna mais light perante as dificuldades e os problemas da vida. Por isso, tente viver a vida de forma mais leve e lute por tesouros que irão com você depois que você partir na sua última e derradeira viagem. Gente, existem pessoas que armazenam no seu íntimo temperamentos compulsivos, agressivos, controladores, muitas vezes brigando na justiça por meio metro quadrado de terra, tão pequeno que não dá nem para enterrá-lo quando morrem. Outros, por sua vez, brigam por alguns centímetros de muro que invadiram a sua propriedade. Outros ainda lutam por heranças, fazendo muitas vezes inimizades seculares que atravessam as encarnações. Há também, como não poderia faltar, claro, aqueles que se preocupam com supostos trabalhos de magia que imaginam que alguém possa lhe estar fazendo. E tem também aqueles que fazem pedidos, querem ajuda, solicitam que limpem o mal que imaginem estarem sendo alvos, pois sente-se lesado, sem, no entanto, assumirem as suas próprias responsabilidades, fruto das suas escolhas. É assim que muitos de nós se movimentam, digamos, nas teias energéticas negativas que criam e se alimentam delas. E é através dessas conexões de ligações energéticas de baixa frequência, de energia muito densa, muito pesada, que nos mantemos vinculados a pessoas e contextos ao longo dos milênios nas sucessivas encarnações. Por tudo isso, vista-se, digamos assim, com sentimentos mais leves, sorria mais e tire por fim tudo aquilo que lhe turva a visão espiritual e lute, nem tanto pelos tesouros materiais, tesouros esses que você deixará aqui deste lado da vida, e sim lute ferrenhamente por outras riquezas, aquelas riquezas do espírito, que estas sim você levará consigo lá para o outro lado da vida. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.